O livro Cérebro da Criança, de autoria de Daniel e Tina, apresenta uma linguagem acessível, mas com conceitos da neurociência sobre o funcionamento do cérebro da criança. O maior objetivo do livro é trazer a reflexão sobre como o cérebro das crianças funciona, principalmente em momentos de crise. Este livro tem por finalidade trazer o conhecimento de forma prática para resolver problemas e desafios do dia a dia entre adultos e crianças, construir novas habilidades nas crianças através da interação e promover a integridade da saúde mental e bem-estar dos sujeitos. O livro aborda como cada parte do cérebro funciona, o papel dessas partes no comportamento das crianças e como nós, adultos, podemos atuar de forma assertiva, integrando as diversas partes e funções cerebrais. No primeiro capítulo, refletimos sobre o que é o cérebro. O cérebro é plástico e se desenvolve a vida toda, criando associações neurais, que estão ligadas às experiências e, por isso, o cérebro pode ser programado. Podemos dividir o cérebro em dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O lado esquerdo do cérebro trabalha as funções lógicas e verbais. Já o lado direito trabalha as emoções e sinais não verbais. Nas crianças, o hemisfério direito, o das emoções, é predominante durante os 3 primeiros anos de vida. Por isso, esse período é caracterizado pela dificuldade presente nas crianças sobre horários e regras. Quando uma criança começa a questionar intensamente o porquê das coisas, representa que o cérebro esquerdo, o da lógica, está entrando em ação. O cérebro esquerdo gosta de compreender os aspectos relacionados a causa e efeito através do diálogo. No livro O Cérebro da Criança, encontramos duas estratégias que pretendem integrar os hemisférios cerebrais das crianças. A primeira estratégia seria conectar e redirecionar. Quando uma criança age de forma agressiva, verbalmente ou muito raivosa, claramente ela está utilizando o hemisfério direito do cérebro, o das emoções. Um xingamento ou um embate pode agravar a situação. Então, compreender e reconhecer o sentimento da criança através da fala irá ativar o lado direito da criança, o da emoção, fazendo com que ela se acalme e assim permita que o adulto redirecione a sua fala para a lógica da situação, ativando assim o lado esquerdo do cérebro, fazendo com que a criança consiga refletir sobre a situação. Vale destacar que essa estratégia não se aplica a situações de agressão física. Nesse caso, o comportamento da criança deve ser interrompido. Outro exemplo dessa estratégia seria o de uma criança que não está com sono e fica inventando diversas desculpas para não dormir. O adulto pode se colocar no lugar da criança e pode então iniciar uma conversa sugerindo novas ideias para o dia seguinte e direciona então os pensamentos e emoções da criança, fazendo com que ela se esqueça das suas desculpas. Após, pode colocá-la para dormir novamente e, na sua grande maioria, as crianças conseguem repousar. A segunda estratégia apresentada pelo livro se chama nomear e disciplinar. Em muitas situações, os adultos evitam falar sobre eventos dolorosos com as crianças, por isso temem que elas sofram novamente. Porém, essa postura pode piorar a situação da criança. Um exemplo muito significante do livro é sobre um menino de 2 anos que sofre um acidente com a babá. E no momento do resgate, observa que a babá está sendo levada pela ambulância e ele fica sozinho, sem companhia e sem alguém que lhe traga segurança. Sua mãe chega ao local do acidente, observa que ele não teve nenhum ferimento grave, porém o menino fica constantemente tentando descrever a situação que observou. O livro relata que muitos pais não iriam escutar o menino e tentariam fugir dessa situação, como, por exemplo, no momento que ele estivesse falando, iriam oferecer um sorvete, iriam oferecer um brinquedo novo, fazendo com que ele não pudesse relatar o que ele deseja. Porém, ao ouvir o relato do filho, que no momento estava agindo com o lado direito, o da emoção, a mãe conseguiu integrar o lado esquerdo da criança, conversando logicamente com ele. A mãe, através da conversa, relata sobre: você viu a babá sendo levada em segurança pela ambulância, a sua babá está no hospital sendo cuidada, um médico cuidará dela e tudo ficará bem. O lado direito, o emocional,
acionado no momento em que a criança ficou assustada e ansiosa por causa do acidente, foi integrado ao lado lógico, o esquerdo. Quando a mãe, ao invés de fazer o filho esquecer o assunto, falou diversas vezes com ele sobre esse assunto, fazendo perguntas e dizendo que a babá estava bem, até que a criança conseguisse compreender o que verdadeiramente aconteceu no acidente. Então, ao integrar os dois lados, o menino pôde se acalmar e entender de um ponto de vista lógico o que havia acontecido, evitando assim uma frustração ou uma fobia que podia se desenvolver no menino. Vale lembrar que uma criança só pode estar completamente formada neurologicamente depois dos 20 anos. Por isso, essas duas estratégias apresentadas evidenciam a importância de estimular o hemisfério esquerdo e o direito das crianças para que elas se tornem pessoas equilibradas. Agora, vamos falar sobre mais duas divisões que existem no cérebro: as partes altas e as partes baixas. As partes baixas, região límbica, são primitivas e instintivas e são responsáveis pelas funções de respirar, piscar, lutar, fugir, raiva e medo. Essas funções estão presentes na criança desde o nascimento. As partes altas, o córtex cerebral, envolvem o pensar, imaginar, decidir, compreender e planejar. Ou seja, para controlar as emoções, é preciso usar a parte de cima. Porém, essa parte do cérebro só está madura depois dos 20 anos. Uma das coisas mais difíceis para os adultos é controlar um ataque de birra. Porém, precisamos compreender que ele pode vir, na verdade, da parte alta ou da parte baixa do cérebro. Por exemplo, a criança que planeja o ataque de birra, pois sabe o objetivo de fazê-lo, necessita de limites para controlá-la. Já a birra, que aconteceu por causa da parte baixa, é caracterizada pela grande falta de controle e só será cessada quando o adulto se conectar com a criança, sendo paciente, transmitindo segurança e dialogando com a criança até que ela comece a usar a parte de cima do cérebro. O diálogo é uma grande estratégia para acalmar a birra. Porém, crianças que apresentam dificuldade de comunicação, o desenho é uma boa estratégia para conseguir acalmá-la. Agora, nós vamos falar sobre a memória. A memória é outra questão muito importante sobre o cérebro da criança. A memória, ao contrário do que as pessoas pensam, é um arquivo mutável. Nos sujeitos estão presentes duas formas de memória: as implícitas e as explícitas. As memórias inconsciente e implícitas são memórias que nos permitem lembrar dos acontecimentos e experiências sem termos consciência de que estamos lembrando deles. Já as memórias consciente, explícitas, são recordações presentes de uma experiência passada, como, por exemplo, alguns acontecimentos e experiências dolorosas da vida, como cair de bicicleta ou perder alguém que amamos. Quando uma experiência negativa é trazida à tona pelos adultos, através do diálogo, do desenho ou das dinâmicas, as memórias implícitas podem se transformar em memórias explícitas, mas com um caráter positivo, trazendo fatos lógicos e conscientes dos motivos que as situações aconteceram, promovendo assim o bem-estar e a saúde mental desses futuros adultos. Agora nós vamos falar um pouco sobre a roda da consciência, que é uma outra forma de compreendermos a nossa própria mente através da visão mental que temos perante as situações. A roda da consciência é como uma roda de bicicleta. Cada aro é um pensamento ou uma emoção de uma pessoa. Quando uma criança ou um adolescente está presa ao aro, é preciso desenhar a roda e mostrar que ela é muito mais do que isso. As crianças precisam compreender que elas são as somas de muitas coisas e não só uma emoção. Isso irá permitir que ela organize melhor os pensamentos e sentimentos e integre todas as suas partes, mantendo o equilíbrio. É muito importante que as crianças compreendam que as emoções são sentimentos passageiros, que duram, em média, 60 segundos, ou seja, não vão durar eternamente e fazem parte das sensações físicas das pessoas. Nós humanos só vamos conseguir ter consciência do que está acontecendo no nosso corpo, como por exemplo quando estamos nervosos ou tristes, quando compreendermos que essas sensações são naturais e passageiras. Quando elas passarem, poderemos então pensar e refletir com integridade sobre as situações. O melhor caminho para isso é buscar a calma.
Ao aplicarmos todas as descobertas que o livro O Cérebro da Criança nos trouxe no cotidiano das crianças, pais e educadores poderão transformar qualquer explosão, discussão ou medo em uma oportunidade de integrar o cérebro da criança e promover um crescimento vital, cultivando assim o desenvolvimento emocional e intelectual saudável das crianças, que irá refletir nas relações com os outros, pois irão desenvolver a empatia, o respeito e a capacidade de relacionamento. Meu nome é Jéssica da Silva Vieira, sou PIBidiana e estudante de licenciatura em Pedagogia no IFRS Campus Bento Gonçalves. Espero que você tenha apreciado esse resumo.